Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos começar mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Esta é a aula de número 9, em que nós daremos continuidade na abordagem do tema Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Vamos lá? Nós não conseguimos, esgotar todo o assunto na aula anterior, então nessa aula de hoje vamos pontuar mais algumas importantes questões sobre este tema. Tranquilo? Mais uma vez, pessoal, como eu sempre faço, quero aqui agradecer a cada um de vocês pela presença, pela participação, pela adesão ao nosso curso. O meu muito obrigado e o meu abraço afetuoso a cada um de vocês. Se você ainda não tomou essa providência, depois vai lá no meu YouTube e dê o seu like nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e acompanhe, a nossa página lá no Instagram. Lá você fica por dentro de todas as postagens que eu faço sobre direito constitucional, processo penal, enfim, fica ligado, tem muita coisa interessante aparecendo por lá, tá bom? Então vamos de aula 9, eu vou jogar na tela para vocês aqui as nossas anotações para facilitar a compreensão de todos e já nós vamos então começar. Já vai aparecer na tela para vocês. Só um instante, por gentileza. Muito bem, já está aí. Pessoal, um assunto que nós não tivemos condições de falar na última aula diz respeito à regra constitucional estampada no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Veja vocês a preocupação que o nosso Constituinte teve com os direitos e garantias fundamentais. Porque neste dispositivo que eu acabei de mencionar, consta que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ora, gente, este comando constitucional, ele tem íntima relação, e não há como negar isso, com o princípio, veja bem, com o princípio da máxima efetividade. Princípio por nós estudado na aula 4, na aula de interpretação constitucional. E lá então eu falei o seguinte com vocês, gente, este princípio, ele consigna que o intérprete, quando então se lançar na atividade interpretativa, ele deve buscar a maior eficácia possível das normas consagradoras de direitos e garantias fundamentais. Inclusive, eu fiz com você uma divisão. Falei, pessoal, presta atenção. Em relação às normas constitucionais em geral, aplica-se o princípio da força normativa da Constituição, segundo o qual, entende-se que o nosso texto constitucional ele é um documento jurídico-político. Ele é norma jurídica também e, por isso mesmo, goza de obrigatoriedade e de imperatividade. Agora, quando você tratar de norma que prevê direito fundamental, você vai aplicar o princípio da máxima efetividade, que justamente está previsto aqui neste parágrafo 1º do artigo 5º do texto da Constituição. Tá bem? E aí, pode ser que você esteja refletindo sobre a seguinte questão. Gabriel, como é que se aplica esta regra que você acabou de fazer a leitura em relação às normas constitucionais de eficácia limitada? Você lembra daquela classificação de José Afonso da Silva, muito conhecida por nós, que estudamos direito constitucional, que acaba fazendo uma divisão das normas constitucionais em normas de eficácia limitada, normas de eficácia contida e normas de eficácia plena, não é mesmo? Pois é, as normas de eficácia limitada são aquelas que só têm condições de esgotar todos os seus efeitos, são aquelas que os seus efeitos serão produzidos na plenitude quando então ela for complementada por uma lei infraconstitucional. Ou seja, as normas de eficácia limitada só vão esgotar, só vão produzir todos os seus efeitos se uma lei infraconstitucional regulamentadora acabar sendo elaborada pelo nosso legislador infraconstitucional. Tá certo? Beleza? Mas veja bem, pessoal, mesmo em relação a estas normas, as normas de eficácia limitada, ainda assim é possível se aplicar este comando do artigo 5º, parágrafo 1º. Sabe por quê? Normalmente, os direitos fundamentais, deixa eu colocar para vocês aqui, os direitos fundamentais, eles estão previstos em normas princípio.
Isso porque são normas com elevada abstração, são normas com uma baixa densidade normativa, não é verdade? São normas que têm aí uma grande abertura semântica. Esta é a grande verdade, tá? Então são normas princípio. E sendo normas princípio, pessoal, segundo o próprio Robert Alex, né, que acaba sendo seguido em grande medida aqui no Brasil pelo professor Gilmar Mendes, segundo o Robert Alex, né, as normas de direitos fundamentais, as normas principiológicas, são, na verdade, mandados de otimização, que devem ser cumpridos na maior medida possível no caso concreto. São mandados de otimização que devem ser cumpridos na maior medida possível no caso concreto. Pessoal, percebam uma coisa, né? As normas definidoras de direitos fundamentais, por terem esta estrutura de norma principiológica, elas são, por vezes, muito abstratas, muito abertas. De modo tal que é no caso concreto que o intérprete, lançando-se na atividade interpretativa, deve buscar aí a maior eficácia possível da norma constitucional que define um direito fundamental. Inclusive naqueles casos em que você verifica uma colisão entre direitos fundamentais, obviamente que um deles vai acabar cedendo, né, para que o outro prevaleça no caso concreto. Pense você, por exemplo, né, para poder ilustrar aqui o que nós estamos falando, pense você num conflito entre liberdade religiosa e direito à vida. Pense você naquele caso, né, dos testemunhos de Jeová, em que eles não admitem, né, a transfusão sanguínea. E você tem, então, um clássico conflito entre liberdade religiosa e direito à vida. É evidente que eu não vou entrar aqui agora no cerne da questão, no cerne da discussão, mas qualquer deles que venha preponderar no caso concreto vai fazer com que o outro direito fundamental sofra uma restrição do tipo proporcional, entende? De modo que a ideia é fazer com que, né, o direito fundamental seja realizado, seja concretizado na maior medida possível lá no caso concreto. E você deve estar pensando, Gabriel, você não respondeu a pergunta, né? E como é que fica com as normas de eficácia limitada? Gente, mesmo a norma sendo de eficácia limitada, ela vai produzir, sim, algum efeito. Toda norma constitucional tem, ainda que numa quantidade muito mínima, muito irrisória, tem, sim, efeitos a produzir. Toda regra da Constituição é tendente a produzir efeitos, pessoal, ainda que sejam normas constitucionais de eficácia limitada. Eu vou te dar um grande exemplo que certamente você já ouviu falar, você já estudou, que é justamente o artigo 37, olha só, artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal. É a regra da Constituição, pessoal, que estabelece o direito fundamental de greve do servidor público. Lembra? Pois é. Este dispositivo consagra uma norma de eficácia limitada, porque lá consta que o direito de greve só pode ser exercido nos termos da lei. E o detalhe é que, depois de quase 31 anos, né, quer dizer, quase 32 anos, desculpa, de promulgação da Constituição, o nosso legislador infraconstitucional não teve tempo, na verdade não teve interesse, né, de elaborar a lei infraconstitucional que regulamenta o direito de greve do servidor público. Então quer dizer que esse dispositivo, o 37.7º, não tem eficácia? Pessoal, muito pelo contrário, ele tem eficácia. Só que, de fato, é uma eficácia um tanto quanto mais reduzida, entende? Vou te dar um exemplo aqui, de eficácia que esta regra constitucional acaba tendo. É a chamada eficácia impeditiva ou paralisante. Impeditiva ou paralisante. Gabriel, que história que é essa? Gente, o nosso legislador, né, tudo bem, não elaborou ainda a norma infraconstitucional que regulamenta este direito fundamental. Né? Até o Supremo veio resolver essa questão, né, dizendo que o servidor público pode sim exercer o seu direito de greve com base em uma outra previsão legal que se aplica aos trabalhadores da esfera privada. Pois bem, o nosso legislador ele é omisso, mas, por outro lado, vamos lembrar do seguinte detalhe. O nosso legislador infraconstitucional
Por conta deste dispositivo que está aqui destacado para você, o 37º, ele não pode elaborar nenhuma lei, nenhuma norma infraconstitucional que contrarie, que viole a previsão do 37º. É justamente a eficácia impeditiva ou paralisante, falou o legislador. Você não vai regulamentar, mas você também não pode criar nenhuma regra jurídica que possa contrariar este mandamento constitucional. Percebeu? Então, de certa forma, pessoal, é possível sim. Ainda que se trate de norma de eficácia limitada, é possível, no caso concreto, você retirar dela todo o conteúdo, toda a sua eficácia normativa. Tranquilo? Beleza? Joia! Vamos ver aqui, pessoal, mais um assunto relacionado com a teoria geral dos direitos fundamentais. Vamos aqui, mais uma vez, tocar naquele ponto, né, do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que nós já tangenciamos aqui em aulas anteriores. Eu falei para vocês que os tratados internacionais sobre direitos humanos, né, muita atenção porque estes tratados que eu estou aqui fazendo menção, eles têm de ter um conteúdo especial que é direitos humanos. Tratados internacionais, né, assinados pelo Brasil, cujo conteúdo seja de direito humano, se eles forem aprovados aqui na órbita do direito interno brasileiro, de acordo com o procedimento de aprovação das propostas de emenda à Constituição, estes tratados vão ter status normativo de norma constitucional. Quer dizer, então, o seguinte, que se o tratado é assinado, né, lá no exterior, mas aqui no Brasil, ele passa por uma apreciação do Congresso Nacional, em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, e é aprovado, né, em todos estes turnos, por 3/5 dos votos, né, veja que é o mesmo procedimento das propostas de emenda à Constituição. Este tratado, que tem um conteúdo de direito humano, ele vai ter status normativo de emenda constitucional. Ou seja, ele vai ter status de norma da Constituição. Percebeu? Gente, eu quero aqui acrescentar para você que, até hoje, nós temos 2 tratados, tá, que acabaram seguindo esta dinâmica do parágrafo 3º do artigo 5º. Quais são eles? Primeiro, é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, a Convenção de Nova York, que foi aprovada aqui no Brasil, de acordo com este rito que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? E o segundo, né, mais recentemente, salvo engano, em 2018, também passou por este mesmo procedimento, que é o Tratado de Marrakech, né, assinado lá no Marrocos. Ele diz respeito também a direito humano, justamente porque ele visa assegurar o direito das pessoas, né, que têm aí alguma deficiência visual, de ter acesso a obras publicadas. Tá bom? Então, ele visa assegurar, o Tratado de Marrakech, o acesso das pessoas que possuem deficiência visual, o direito de acessar a obras publicadas. Tá legal? Então, estes 2 acabaram seguindo, né, este procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º. Quero, uma vez mais, acrescentar para você que esta regra, por nós agora analisada, foi introduzida no nosso texto constitucional no ano de 2004. Atenção, pessoal, porque ainda que não seja, né, recente essa novidade, né, uma novidade já um pouco antiga, de 2004, ela é muito cobrada em provas, tá? Muita atenção. Ela foi introduzida no texto constitucional pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a famosa Emenda do Poder Judiciário. Ok? Maravilha? Muito bem. Vamos falar agora da eficácia dos direitos fundamentais. Gente, originalmente falando, os direitos fundamentais foram reconhecidos para proteger a pessoa humana. Nós já falamos disso anteriormente aqui nas nossas aulas, tá? A ideia era blindar a pessoa humana, tá, em face da atuação do Estado. Veja que existe aqui, né, no que toca aos direitos fundamentais, né, originalmente, né, considerados, vejam que nós temos aqui uma relação de verticalidade, ou seja, pretende-se proteger, tutelar a pessoa humana em face da atuação do Estado, que detém um grande poderio e com muita facilidade poderia violar a esfera individual de direitos da pessoa humana. Tá joia? Então, veja que eles foram pensados para, numa perspectiva de eficácia vertical, numa relação de verticalidade,
proteger a pessoa humana em face do Estado. Note você que as normas de direitos fundamentais, elas têm, então, eficácia vertical. É do indivíduo em relação ao Estado. Mas, pessoal, com o passar dos tempos, percebeu-se que as lesões, né, que os indivíduos, que a pessoa humana experimentavam na sua esfera individual de direitos, elas não emanavam, né, elas não promanavam apenas do Estado. Estas lesões, elas também eram decorrentes das relações privadas, né, das relações interprivadas, das relações entre os próprios particulares. De modo que concebeu-se, né, uma teoria segundo a qual as normas definidoras de direitos fundamentais têm eficácia do tipo horizontal. Ora, são normas que produzem efeitos, evidentemente, em relação ao Estado, já que elas protegem o indivíduo em face da atuação estatal. Mas, de outro lado, são normas também que protegem o indivíduo em face dos agentes interprivados, em face das lesões provocadas pelos próprios particulares, já que não é só o Estado, viu, que viola, então, os direitos fundamentais do indivíduo. Há um caso muito emblemático no Brasil, né? Na verdade tem vários casos, mas um deles muito emblemático, que estabelece que aquelas associações, né, os clubes, por exemplo, eles não podem excluir os seus associados sem antes assegurar a eles, por exemplo, a observância do princípio do contraditório, do princípio do devido processo, né? Devido processo privado, talvez. Então, se você, por exemplo, é associado de um clube, e se você peremptoriamente foi excluído desse clube, sem que ao menos lhe fosse concedida a oportunidade de se defender, de exercer o seu contraditório e a ampla defesa, você pode, claramente, anular este ato a fim de que seja assegurado a você os direitos fundamentais, a que você, então, faz jus na esfera privada. Percebeu que interessante? Uma outra situação muito curiosa também acontecida no Brasil, pessoal, e que a doutrina dá conta, né, é de que no passado, antes mesmo de 2016, porque neste ano foi aprovada uma lei vedando, né, a revista íntima em funcionárias e também em pessoas que estavam ali desejando comprar algum tipo de produto, né? Esta lei estabeleceu essa vedação, mas antes mesmo de 2016, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, salvo engano, em um voto do ministro Sepúlveda da Pertence, acabou aí estabelecendo o entendimento de que era de fato proibido realizar revista íntima, né, em trabalhadoras e em clientes, né? Ou seja, revista íntima em mulheres. Até porque, veja, era algo muito ultrajante, né, que certamente acabava por violar a própria dignidade das mulheres que trabalhavam aí, né, em algumas empresas que desejavam fazer revista íntima para saber se de repente a trabalhadora estava ali subtraindo, furtando algum produto, né, algum item de produção daquela sociedade empresária. Um grande absurdo, né? Em 2016, isso foi resolvido com a edição de uma lei que acabou vedando esta prática. Mas percebeu que é preciso sim proteger o indivíduo das lesões que vêm dos próprios particulares? Então, não só o Estado viola, mas também os próprios particulares. Agora, gente, além desta eficácia horizontal, da eficácia vertical, que inclusive é uma eficácia originária, né, das normas de direitos fundamentais, fala-se hoje ainda em uma eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Gente, esta eficácia diagonal, ela está presente nas relações de trabalho, nas relações trabalhistas, tá? Ou seja, na relação entre empregado e empregador. A partir da ideia de que o empregador, ele detém, com efeito, um amplo poder na relação de trabalho, né? Um amplo poder em relação ao seu empregado. De sorte tal que nós não podemos, segundo aqui, né, o autor chileno que concebeu esta teoria, nós não podemos colocar empregador e empregado na mesma relação de horizontalidade, né? Eles estão, pelo contrário, em posições distintas em relação ao contrato de trabalho. De modo que a observância dos direitos fundamentais dentro desta relação entre empregado e empregador observaria uma eficácia do tipo diagonal, tá bom? Não é uma relação horizontal, porque tem-se aqui uma relação de desiguais,
de modo que a eficácia seria uma eficácia do tipo diagonal, tá? Do empregador em relação ao empregado. Em resumo, né? Os direitos fundamentais também, por suposto, por óbvio, têm sim plena eficácia nas relações trabalhistas. Tanto que vários deles, né, têm aí o seu próprio alicerce na Constituição, tá bem? Lá nos direitos sociais, tá joia? Muito bem, pessoal. Vamos agora falar de dimensão subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais. Pessoal, a dimensão subjetiva, né, vamos começar com ela. A dimensão subjetiva das normas definidoras dos direitos fundamentais significa, então, dizer que nós, indivíduos, que nós, pessoas humanas, né, titulares dos direitos fundamentais, nós podemos aí, com toda certeza, defender, nós podemos ir ao Poder Judiciário, né, reclamar a realização desses direitos. Nós podemos, então, ter os direitos fundamentais exercendo-os num viés subjetivo. Isto é, nós podemos ir ao judiciário com muita facilidade, pugnar, requerer pela tutela, pela proteção dos direitos fundamentais, numa perspectiva individual. Ora, gente, isso é muito comum, né? Sabe aquelas ações de saúde? Aquela ação em que o indivíduo vai ao judiciário, né, reclamar aí o custeio de um tratamento de elevado custo, o custeio de um medicamento especial, né, raríssimo, que custa 40 mil reais por mês, por exemplo. Quando isso acontece, né, o indivíduo vai ao Poder Judiciário reivindicar a tutela de um direito, valendo-se da dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. É esta a ideia, ou seja, ele vai ao judiciário reivindicar a proteção de um direito fundamental seu e, portanto, argumentando que tem um direito subjetivo fundamental ao judiciário. A Constituição me assegura, eu vim aqui, na verdade, então, reclamar a tutela desse direito, né? Pode usar como exemplo, né, com muita clareza e acerto, este exemplo, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de trazer para poder ilustrar em relação ao direito fundamental à saúde. Tranquilo? Beleza? Agora, gente, os direitos fundamentais, né, as normas definidoras desses direitos também possuem uma dimensão objetiva, tá? Esta dimensão objetiva, ela visa, olha que bacana, ela visa conformar a atuação dos órgãos do Estado. Conformar a atuação dos órgãos do Estado. De modo que, seja um órgão do judiciário, seja um órgão do executivo ou do legislativo, todos eles devem pautar as suas ações a partir destas regras que definem, que estabelecem os direitos fundamentais. Gente, sendo um pouco mais direto e didático com você, todo o Estado, né, seja na esfera do legislativo, do executivo ou do judiciário, deve primar por uma ação que venha aí convergir para a observância das normas definidoras de direitos fundamentais. Gente, os três poderes, os órgãos do Estado, a República de uma forma geral, não pode se afastar do cumprimento destas normas que definem direitos fundamentais. Então temos aqui uma dimensão do tipo objetiva, que é voltada, que é oposta aos órgãos do Estado, no que tange, então, a atuação de cada um deles. Tá bem? Eu posso, na dimensão subjetiva, invocar um direito, inclusive pleitear a sua proteção no âmbito do Poder Judiciário, tá? E posso aqui na dimensão objetiva perceber que estas normas, elas podem ser opostas a todos os órgãos do Estado, já que todos eles devem primar pela plena observância das normas definidoras de direitos fundamentais. Ok? Maravilha? Bom demais. Vamos falar um pouco aqui agora, gente, sobre os limites, né? Sobre os limites dos direitos fundamentais. Olha que tema interessante, olha que tema bacana, né? Gente, os limites dos direitos fundamentais, eles podem ser, só um minutinho que fugiu aqui na tela, eles podem ser limites internos e limites externos. Só voltar para você aqui, para que você possa, então, me acompanhar. Pois bem, gente, os direitos fundamentais, eles têm limites internos postos por outros direitos. Veja só,
A liberdade de expressão, né, a liberdade de manifestação do pensamento, ela não é, obviamente, um direito absoluto. E nenhum direito fundamental é absoluto. Todos eles são relativos. Todos eles podem ser flexibilizados, né? E aceitam restrições proporcionais por parte de outros direitos. Gente, a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, não é absoluta, porque ela encontra limitações em outros direitos. Pense você o direito à honra, à imagem, né? Pense você o direito à privacidade, à intimidade, à dignidade humana, por exemplo. De modo que todas as vezes que você for exercer o seu direito de expressar ideias, né, de comunicar pensamentos, você tem que se lembrar que esse direito ele é limitado. Limitado, inclusive, por outros direitos fundamentais, né, como esses que eu acabei de mencionar para vocês. Tá joia? Beleza? Até o professor Virgílio Afonso da Silva, né, filho do saudoso Zé Afonso da Silva, critica muito, né? Falou, mas isso não é limite interno, isso é limite externo. Tudo bem, pode ser que ele esteja com a razão, eu não vou aqui entrar nesse mérito agora, mas, de fato, outros direitos, evidentemente, podem limitar, podem condicionar determinado direito fundamental. Isto é inegável. Agora, gente, nós podemos verificar, né, dentro dos limites internos, né, limitações presentes no próprio direito fundamental. Gente, para poder saber os contornos, né, os limites do direito fundamental, nós temos que fazer aqui uma atividade, um exercício, que é o seguinte. Temos que verificar, dentro do próprio direito fundamental, aquilo que faz parte, aquilo que compõe a sua estrutura específica, né? O que é realmente aí um desdobramento natural do direito fundamental? O que é que precisa ser assegurado? O que é que precisa ser protegido para que o direito fundamental seja, então, na verdade, tutelado pelo Estado? Vamos imaginar aqui uma situação, hipoteticamente falando, né? Será que, veja bem, criar e divulgar fatos inverídicos, fatos falsos, mentirosos, será que isto compõe o desdobramento estrutural do direito de manifestar ideias? Parece que não, não é mesmo? Pelo menos aqui no Brasil, não. De modo que isso não compõe, né? Não compõe o campo estrutural do direito à manifestação do pensamento. Muito pelo contrário. Essas situações, gente, são, na verdade, refutadas aqui no direito brasileiro, né? Ou seja, inventar fatos, né? Inventar situações e disseminar isso, né? Aos quatro cantos, isso não é, na verdade, protegido pelo direito à liberdade de manifestação do pensamento. Da mesma forma, vamos pensar aqui de outro lado, né? Liberdade artística, né? Direito fundamental à liberdade artística. Será que este direito fundamental nos assegura, por exemplo, né, parar o trânsito de São Paulo em plena segunda-feira para que determinado artista possa retratar ali uma paisagem? Opa, peraí. Eu tenho, né, o direito fundamental à liberdade artística e tenho o direito, então, de parar o trânsito de São Paulo para que eu possa, nesta manhã de hoje, às 10 horas, fazer aqui, né, uma retratação de uma paisagem qualquer. É claro que não, pessoal. Então, para que nós saibamos, né, realmente os limites do direito fundamental, é preciso olhar para dentro, para o próprio direito fundamental em si, e saber exatamente qual é a sua extensão, qual é a extensão da norma que garante este direito fundamental. Tá legal? Beleza pura? Nesses dois casos que eu trouxe para vocês, né, obviamente, foram duas situações em que estas ações, né, não compõem, evidentemente, o desdobramento estrutural do direito fundamental. Agora, gente, evidentemente que nós podemos encontrar, sim, limites externos aos direitos fundamentais. Com toda certeza. Esses limites externos, eles são identificados na própria lei infraconstitucional. E você deve estar pensando, mas Gabriel, peraí, a lei infraconstitucional, ela pode estabelecer limites aos direitos fundamentais? Pessoal, pode sim. Isso acontece com muita frequência, inclusive. A lei infraconstitucional, ela pode estabelecer limites aos direitos fundamentais se ela passar pelo crivo do princípio da proporcionalidade. É isso mesmo. Se ela passar pelo crivo do princípio da proporcionalidade. Então, a lei pode estabelecer restrições, mas espera aí, ela tem que estar de acordo com a proporcionalidade. E aqui eu quero lembrar a vocês
que este princípio ele se decompõe em 3 subprincípios, né? São as chamadas 3 peneiras da proporcionalidade. De modo que, para uma lei ser considerada proporcional, ela deve passar, então, pelos 3 subprincípios que eu vou agora especificar para vocês, tá? Primeiramente, princípio da adequação. Adequação. Isso quer dizer que a lei restritiva precisa ser adequada ao fim a que ela se propõe, tá? A lei precisa ser adequada ao fim a que ela se propõe. Então, se, por exemplo, né, a finalidade é, de fato, proteger o meio ambiente, nós temos que verificar se a lei, embora restritiva, ela tem um condão, né, de fato, estabelecer uma proteção ao meio ambiente. Tá certo? Se a lei visa, né, dar efetividade ao funcionamento do sistema de justiça, nós temos que verificar se, em termos concretos, ela tem esse viés, né? Se ela é adequada ao atingimento do fim almejado. Perfeito. No outro quadrante, é preciso constatar se a lei é necessária. Necessidade é o segundo subprincípio da proporcionalidade. Vamos verificar se a lei realmente ela é necessária. E, para tanto, temos que responder aqui a seguinte pergunta. Existe outra providência legal menos gravosa, existe outra providência legal menos gravosa para alcançar a finalidade pretendida? É o princípio da necessidade, tá? Ou seja, a lei restritiva, ela obviamente pode estabelecer restrições, mas temos que verificar se de repente não existe uma outra medida, uma outra lei menos restritiva, menos prejudicial do que esta que está sendo analisada, tá certo? Então, necessidade. E o último subprincípio é o da proporcionalidade em sentido estrito. Proporcionalidade em sentido estrito. Pois é, meus caros amigos e minhas caras amigas, nós temos que verificar aqui, nesta terceira peneira da proporcionalidade, se a lei restritiva, ela traz mais benefícios do que prejuízos. Olha só a pergunta, né? Ela traz mais benefícios do que prejuízos. Então, para ela ser proporcional, né, num sentido mais estrito, é necessário então que esta pergunta seja respondida. Vamos pegar aqui um exemplo, pessoal, muito interessante. Eu até me esqueci agora exatamente do número da lei. Depois eu posso até colocar na descrição para vocês. É uma lei que veio permitir, meus caros amigos e amigas, que as autoridades, né, sanitárias, elas poderiam então adentrar em algumas residências, em algumas casas, em alguns imóveis, para ser mais exatos, que estavam em situação de abandono. Ou então que o proprietário, o morador, se recusasse a permitir a entrada dos agentes de saúde. Sabe para quê? Isso acabou sendo possível a partir dessa previsão legal, porque desconfiava-se que em alguns imóveis, né, haveria um foco de proliferação do mosquito transmissor da dengue, ou então do vírus da chikungunya ou do vírus da zika. Então, se realmente o agente de saúde ele tinha essa desconfiança, que dentro do imóvel havia um foco de proliferação desses mosquitos, tá? E o imóvel estava em situação de abandono, ou o morador ele recusava o acesso do agente de saúde, esta lei veio permitir, tá? Veio permitir que o agente pudesse entrar à força neste imóvel. É uma lei restritiva? Sim ou não? Com toda certeza. Agora, será que ela é proporcional? Pessoal, me parece que sim, porque veja, a lei é adequada ao fim almejado, qual seja combater a proliferação
desse mosquito, que é transmissor de todas essas doenças que eu acabei de falar para vocês, tá? Dengue, chikungunya e zika. Perfeito. Será que ela passa pelo crivo da necessidade? Existe um outro mecanismo menos gravoso? Olha, acho que não. Porque se o imóvel está ali, em situação de abandono, ou se o morador proíbe a entrada do agente, não há outra maneira a não ser entrar, né, forçadamente naquele imóvel. Agora, essa lei, ela traz mais benefícios do que prejuízos? Sem sombra de dúvidas. Até porque pensando numa questão mais coletiva, né, mais difusa, com toda certeza ela veio proteger e atender o interesse público e atender o interesse coletivo propriamente. Então, percebam, meus amigos, que as limitações, elas não são apenas internas, né, postas pelo próprio direito, postas por outros direitos, mas também elas podem advir da lei infraconstitucional. Mas para que isso seja possível, é necessário que a lei passe pelo crivo da proporcionalidade, que se subdivide, então, nestes 3 subprincípios que eu acabei aqui de estampar para você na nossa aula. Ok? Pessoal, este, então, né, é o nosso 9º encontro. Nós acabamos aqui, né, de se tratar, basicamente, sobre os pontos mais relevantes da teoria geral dos direitos fundamentais. Na próxima aula, eu tratarei com vocês sobre algumas questões específicas, né, dos direitos fundamentais em espécie. Mais uma vez, fico muito honrado com a sua participação aqui no nosso curso. Muito obrigado, viu, pelos feedbacks. Estou gostando bastante, estou muito feliz com a repercussão, com o resultado. E espero que cada vez mais pessoas possam se unir a gente, né, se unir ao nosso curso aqui e estudar juntos o nosso direito constitucional. Para mim é um privilégio muito grande, porque a nossa matéria não é só importante para o seu estudo para concurso, para o seu estudo para a OAB, ela é importante para a nossa formação enquanto cidadãos que somos. Ok? Então, muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e ótimos estudos. Nunca deixem de estudar, seguir de forma disciplinada o seu cronograma, porque isso é fundamental para o nosso êxito. Tá bom? Grande abraço e até a nossa aula de número 10. Tchau, tchau, gente. Abração.